Muito bom dia a todos e um feliz ano novo também, né? Entramos no ano 180 da revelação divina. Fazem 180 anos que Deus se revelou neste mundo. Entramos no ano 180. No ano passado, no dia 26 de janeiro, foi celebrada a cerimônia dos 130 anos do ocultamento físico de Oiaçama, como todos sabem, né? Ela ocultou-se fisicamente no dia 26 de janeiro de 1887. Estão prestando atenção? Para quem é bom de conta, para quem está prestando atenção, já deve ter percebido que este ano então completará 130 anos e que Oiaçama ocultou-se fisicamente. Não é verdade? 1887, 2017, este ano vai completar 130 anos que a Oiaçama ocultou-se fisicamente no dia 26 de janeiro deste ano. Não é verdade? Ué, nós somos no ano errado para o Udibá? Será? O que será que aconteceu? Né? A celebração do primeiro ano do ocultamento físico de Oiaçama foi no ano seguinte. 1887 foi em 1888 o primeiro ano do ocultamento físico de Oiaçama. Mas, pelo costume oriental de realizar sempre antes, o quinto ano do ocultamento físico de Oiaçama foi realizado 4 anos depois, né? E os 10 anos do ocultamento físico de Oiaçama foi realizado 9 anos depois, né? Então, a celebração, por isso, os decenários acontecem sempre no ano que tem o número 6 no final, né? 2016, por exemplo, ano passado, né? Realizamos a celebração, tá certo? Realizamos a celebração da cerimônia dos 130 anos do ocultamento físico de Oiaçama. Exatamente isso, né? E os 10 anos de ocultamento físico de Oiaçama, vocês sabem que dia que foi realizado? Foi realizado no dia 6, 7, 8 de março. Ué? Que correspondia ao dia 26, 27 e 28 de janeiro do calendário lunar. Opa, né? É isso, certo? Somente a partir da celebração dos 30 anos do ocultamento físico de Oiaçama foi realizado seguindo o calendário que utilizamos atualmente, o calendário gregoriano, né? Isso em 1916. O governo ele já havia substituído o calendário lunar pelo calendário gregoriano em 1873. 1873, quando a Oiaçama ainda era viva fisicamente, né? Mas todo o Ofudessac, aquele Ofudessac que nós lemos todos os dias, ele está escrito no calendário lunar, como no verso escrito no ano de 1874. 1874, o calendário lunar acabou em 1873, mas 1874 está escrito um verso assim: aos 11 o 9 acabará e a angústia será esquecida, e espero o dia 26 do primeiro mês. Espero o dia 26 do primeiro mês. Este verso fala desde há 13 anos antes sobre o ocultamento físico de Oiaçama, que aconteceu no dia 26 de janeiro de 1887, né? Este mês é um mês em que é o mês do ocultamento físico de Oiaçama, e gostaria de falar um pouco sobre ela, né? No livro Vida de Oiaçama, existe um episódio onde um casal havia perdido 5 filhos. Tinha um casal que tinha perdido 5 filhos, e no nascimento do 6º filho também estavam em dificuldades de criar essa criança,
por falta de leite. Estava faltando leite. As crianças que sofriam por falta de leite, né? Mas, por infelicidade, essa criança veio a adoecer, contagiando-se de varíola que assolava a região. Apesar do dedicado tratamento, o mal piorou, tornou-se varíola negra e foi abandonada até pelos médicos, né? Os médicos falavam, não tem mais jeito. Então ela pensou assim, né? Será lamentável e indesculpável se eu deixar morrer sob os meus cuidados. E peregrinou diariamente descalça por 100 dias a divindade padroeira da aldeia, e dirigindo-se aos céus, rezou com todo fervor para os deuses, falando, apesar de ser um pedido absurdo, peço-vos para curar da varíola negra, a criança que tomei sob os meus cuidados. Em troca, ofereço a vida das minhas 2 filhas, poupando-a do meu único filho, e se isso for insuficiente, ofereço também a minha vida, quando completar o período prometido das minhas preces, né? Nessa época, ela ainda não era sacrário de Deus, né? Era uma senhora comum, né? Então, a criança, sob os seus cuidados, melhorou dia a dia. Oyasama tinha 3 filhos, o mais velho e 2 meninas, né? Posteriormente, Deus Parens, levando primeiramente a mais velha aos 4 anos, fez nascê-la novamente, depois levou-a quando ela completou 3 anos de idade. Oyasama, ela comentou posteriormente, Deus, compadecido de levar de uma só vez a vida das 2 filhas de acordo com o pedido, levou primeiramente uma delas, fazendo-a nascer num novo corpo e levou-a novamente. Assim aceitou e recebeu a vida correspondente a 2 filhas em troca daquela criança. E a bondade de Deus é tamanha, eu imagino, que depois fez renascer como a caçula de Oyasama Koka. Né? Eu tive uma experiência parecida. Quando faltavam apenas 1 semana para o nascimento do meu 3º filho, ele havia morrido dentro da barriga por enforcamento com o cordão umbilical. Ele nasceu morto no dia 15 de dezembro. Demos o nome de Lucas Mitsuru e fizemos o enterro dele. Depois, quando a minha esposa engravidou novamente, os médicos nos informaram que a data prevista para o bebê nascer era o dia 15 de dezembro. Sentimos que Deus estava nos querendo dar outra chance, apesar de que o perdemos no 3º mês de gravidez. Quando minha esposa engravidou novamente, a gestação foi até o fim, e enfim nasceu Lucas Mitsuru, forte e saudável. Não foi no dia 15, mas foi no final de dezembro. Recebemos finalmente a chance de cuidarmos e criarmos mais um Yoko. A alegria era muito grande, pois houve a perda, mas logo depois ela foi reposta, e com toda a certeza do mundo, com a mesma alma. É como encontrar alguma coisa que nós perdemos, né? Portanto, numa só geração, Koka, filha de Oyasama, a caçula, possuía a alma de quem fora oferecida 2 vezes pela salvação. Possuindo um espírito realmente puro, entendemos que era de fato natural que fosse utilizada para transmitir as vontades de Deus. Como teria sido a vida de Oyasama desde que Deus levou as 2 filhas até se tornar sacrário? Vocês já chegaram a pensar nisso? Como será que foi a vida de Oyasama desde que perdeu a 2ª filha, em 1835, até ela se tornar sacrário de Deus em 1838? 3 anos. Como será que foi esse período de vida dela?
Ainda não era Sacrário de Deus, né? Tornou-se Sacrário de Deus em 1838. Oyasama passou 3 anos pensando que agora chegaria a sua vez. Ela ofereceu a vida das 2 filhas, e se não fosse suficiente, que oferecia a vida dela, não é isso? Todos os dias, durante 3 anos, ela deve ter pensado: será hoje? Será amanhã? Portanto, nos 3 anos consecutivos após o pedido, ela não sabia quando poderia ser levada. Estava no estado de espírito entre a vida e a morte. Está escrito no livro Vida de Oyasama. Mesmo depois disso, sua bondade continuou profunda e sua caridade ampla. Nessa época em que se sucederam más colheitas e fome, oferecia tecidos de algodão, arroz, fazendo aos necessitados caridade que se tornou mais e mais intensa. Oyasama ficou nessa pressão de morte que poderia acontecer a qualquer momento durante longos 3 anos. Ao pensarmos nisso, sentimos o nosso coração repleto de alegrias, repleto de gratidão. Assim sentimos que a Oyasama era realmente a possuidora da alma daquela que mais tarde se tornaria o Sacrário de Deus. O estado mais elevado, desarraigado da ambição, seria o nível em que o indivíduo não se importa mais com a própria vida. Mantendo tal espírito por 3 anos, talvez tenha sido o período preparatório para que ela se tornasse o Sacrário de Deus. Ela não viveu a vida desesperadamente, né? Uma vez ouvi uma palestra que uma pessoa falou assim, uma pessoa foi até o padre e falou assim: padre, eu estou com câncer, eu vou morrer, né? E ele respondeu: eu não tenho câncer, mas eu também vou morrer, pode vir o próximo, né? Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos devolver esse corpo tomado emprestado por Deus. Então, até lá, vamos tomar como modelo a Oyasama e prosseguir a vida com bondades. Mudando um pouco de assunto, o condutor da minha igreja mor me perguntou se eu não gostaria de servir a igreja lá no Japão por 1 ano. Para mim foi uma surpresa, pois seria logo após o meu casamento. A minha esposa não gostou muito da ideia, né? Mas o condutor disse assim: é melhor vocês irem agora do que mais tarde se arrependerem de não terem ido. Existe um verso no Fudesai que está escrito assim: seja o que for, deixarei previamente informados, façam de maneira que não se arrependam depois. Eu pensei: arrepender de não ter ido? Isso nunca vai acontecer. Pensei, né? Sem outra opção e obedientemente resolvemos ir ao Dibá. Depois eu fiquei sabendo que antes disso, nessa época, a minha esposa pensava assim: se nós formos para lá, eu vou me separar dele, não vou me casar com ele, né? Foi uma coisa que eu fiquei sabendo só depois, ainda bem, né? Viajamos no mês de março do ano de 1996, que foi o ano dos 110 anos do ocultamento físico de Oyasama, há 20 anos atrás, em março de 1996. E logo depois, quando estávamos lá na igreja mor, depois de 3 meses, tivemos a notícia de que o meu irmão estava com câncer no estômago. E se possível, que ele deveria fazer a cirurgia no Japão. Talvez naquela época as cirurgias no estômago eram mais avançadas no Japão, pois o índice de câncer de estômago lá era bastante alto, né? Assim, ele e a sua esposa, grávida de 6 meses, viajaram para o Japão às pressas para fazer a cirurgia e determinaram o espírito, o seu coração, de servirem a igreja mor, onde nós estávamos servindo. Eles determinaram o espírito de servirem por 3 anos. Foi exatamente como se eu estivesse lá para que pudesse recepcioná-los e ficar juntos na igreja. Foi exatamente como o condutor disse:
Talvez se eu não tivesse ido quando eu fui chamado, estaria arrependido de não ter ido. Creio que Deus Pai tem aceitado o coração da obediência. Mesmo com a doença, ele era uma pessoa que procurava não passar nenhuma preocupação para as pessoas. E mesmo nessa época, antes e depois da cirurgia, ele sempre ficava a sorrir, sempre ficava a contar piadas, né? Muitas vezes as piadas não tinham graça, mas estava sempre a contar piadas, né? Alguns dias antes da cirurgia, uma amiga foi visitá-lo com a sua sobrinha, falando: olha, vamos visitar um amigo meu que está doente lá no hospital. Chegando lá, a menininha, a sobrinha, viu o meu irmão na sala de visita, sorrindo e andando. Então a sobrinha perguntou: tia, cadê o doente? É aqui, é ele que está doente. Ué, mas ele está rindo, né? A ideia que se tem de uma pessoa doente é estar assim, acamado, com a cara fechada e assim por diante. Com câncer no estômago, houve a cirurgia e a retirada foi a retirada total do estômago. Após a cirurgia, havia ficado uma grande cicatriz na parte da barriga e ele falava assim: olha, levantava a camisa assim, né? Mandei fazer uma tatuagem de uma centopeia, mas a pessoa era tão ruim, olha só como ficou feia, né? Eles ficavam a sorrir. Antes da cirurgia, um amigo também foi visitá-lo no hospital e levou um bolo, falando que ele próprio havia feito o bolo. E comeram: olha, esse bolo aqui fui eu que fiz, vamos comer? Eles comeram. E depois de alguns meses, eles se encontraram novamente na igreja lá. E esse amigo veio visitá-lo. Quando veio visitá-lo, ele falou assim: lembra daquele bolo que eu fiz e que você comeu lá no hospital? Estava bom, não estava? E ele respondeu assim: nossa, o bolo estava tão ruim que tive que tirar o meu estômago fora. E ficava sempre assim, a brincar e animar os outros. Eu não sei se pulo uma parte por causa do tempo, mas eu vou falar, tá? Nos 110 anos do ocultamento físico de Oyasama, no mês de janeiro, né, nós viajamos em março, no mês de janeiro, meu irmão já havia regressado a Dibá, na cidade de Delhi, numa estadia de 30 dias. Foi ele e sua esposa para ficarem por 30 dias no mês de janeiro. Naquela época, ele era o regente da banda Kotek desta igreja. Chegando em Dibá, ele encontrou com os amigos que fizeram parte da banda. E em agradecimento por teres ensinado por tanto tempo, estes ex-alunos, eles doaram para ele 50 mil ienes, ou mais ou menos $500, né? Para que ele pudesse comprar um instrumento chamado trio, né? Que é um instrumento de percussão com 3 tambores, né? Era um instrumento que a banda não tinha e desejava ter esse instrumento há muito tempo. Mas ao ir à loja para comprar o instrumento deveria ser encomendado e não havia tempo hábil de chegar até a sua volta ao Brasil. Então ele voltou com o dinheiro ao Brasil. Como ele sabia que eu viajaria em março para ficar um período mais longo, ele me entregou o dinheiro no aeroporto, quando estávamos partindo do Brasil. E naquela época, diferente de agora, como a estadia seria longa, muitos amigos foram até o aeroporto e naquela emoção de despedidas e fotos, acabei me esquecendo que ele havia me entregado o dinheiro, né? Já na igreja lá, sabendo do câncer, eu conversei com a minha esposa em oferendar todo o dinheiro que tínhamos para a igreja. Então ela falou assim: mas todo o dinheiro? E eu respondi: sim, a gente aqui não paga nada, alojamento, comida, né? Nós não pagamos nada, que não temos gastos aqui, né? Vamos oferendar todo o dinheiro que nós temos para a igreja. Depois de passado a cirurgia, ele, com o meu irmão já de volta para a igreja, ele perguntou: você está com o dinheiro que eu entreguei para você para comprar o trio?
Dinheiro? Quando que você me entregou dinheiro? Tá no aeroporto, lembra? No aeroporto? Nossa, e agora? Conversei com minha esposa. Será que a gente consegue conversar com o doutor da igreja logo para pedir o dinheiro de volta? Não dava, né? Ela falou assim, falei para você não entregar todo o dinheiro. Agora a gente não temos mais nenhum dinheiro e ainda mais estamos devendo, né? Calma, falei. Calma, não precisa se preocupar, né? Não usamos o dinheiro para a gente ficar gastando para as coisas assim, para o nosso prazer, né? Não foi para isso que a gente usou o dinheiro, né? Tudo vai dar certo, não tem problema. Depois de alguns dias, faleceu uma pessoa ligada à igreja e eu também fui convidado, encarregado a ajudar a fazer parte da cerimônia religiosa do enterro. E lá no Japão, as pessoas que ajudam na cerimônia recebem um agradecimento em dinheiro, num envelope, né? E quando eu abri o envelope, depois dessa cerimônia, havia 30 mil ienes, quase $300, né? E ficamos muito contentes. Nossa, agora só falta mais 20 mil ienes, né? Então, desde então, eu ficava pensando assim, né? Opa, será que tem alguém à beira da morte? Não, isso aí já é brincadeira, né? No final, nós acabamos ajuntando o dinheiro e conseguimos comprar um instrumento trio, né? Esse instrumento trio tem toda essa história. Aliás, todas as histórias, todos os instrumentos do poder que tem uma história, né? E sentimos mais uma vez que Deus que se estamos sempre no caminho certo, Deus Pai sempre vai nos colocando da melhor forma possível para que todo o caminho seja da melhor forma possível, né? No livro Vida de Oyasama tem um episódio assim. Quando a família Nakayama passava pela mais profunda pobreza, Kokan, a filha de Oyasama Caçula, falou: mamãe, já não há mais arroz. Então Oyasama explicando-lhe: neste mundo há pessoas que estão sofrendo apesar de ter alimentos acumulados aos montes à cabeceira, porque não conseguem comer, mesmo que queiram, nem passa a água pela garganta. Se pensarmos nisso, estamos muito bem, pois quando bebemos água, sentimos o gosto da água. Deus Pai tem nos abençoado com a sua excelente graça. Depois de 2 anos após a primeira cirurgia, houve uma metástase e o câncer passou para o intestino. A cirurgia, sendo contrária à opinião médica, a minha mãe teve que assinar um termo de responsabilidade, pois ele poderia voltar da sala cirúrgica sem vida. A cirurgia aconteceu sem maiores problemas, mas ele não podia mais comer. Os médicos liberaram somente a tomar água. Vocês conhecem pessoas que têm prazer em comer? Eu conheço. A Miki é uma dessas pessoas, né? Ela tem prazer de comer. A gente vê o gosto quando ela vai comendo as coisas, né? Ah, isso está gostoso demais. Ah, quer mais, né? Prazer é um prazer muito grande, né? Ele era exatamente assim, né? Gostava de saborear as coisas, tinha prazer em comer. Creio que no começo, em razão disso, tenha ficado imensamente abalado, mas logo recuperou o humor, que é o que mais fica na minha memória. Portanto, é difícil de esquecermos realmente a sua alegria. Mesmo sabendo de todos os problemas no hospital, quando as pessoas iam visitá-lo, oferecia frutas às visitas e falava: come, né? Não se preocupe comigo. A pessoa sabia que ele não podia comer, ficava constrangido de comer na frente dele. Não, come, esquerda a cabeça, come essa fruta aqui, né? Dá essa água para mim. Tomava água e falava: que água boa. Depois de algumas semanas, o estado dele foi piorando e foi aconselhado pelos médicos a parar de tomar água. Ficou bastante abalado mais uma vez com essa notícia, mas logo se recuperou.
Nessa época, eu e a minha esposa já estávamos de volta ao Brasil e de vez em quando enviávamos comidas brasileiras para o Japão. E numa dessas refeições, quando via os amigos comendo uma feijoada, por exemplo, falava: nossa, deixa eu só tirar essa feijoada. Que gostoso! Às vezes pegava uma colher de sopa da feijoada, colocava na boca, tirava e falava: nossa, esse sabor é muito bom. E sorria. Mesmo passando por toda essa dificuldade, não queria que nós nos preocupássemos com ele. A nossa preocupação era a dele. Então fazia de tudo para se alegrar e também nos alegrar. Quando meu irmão fez a cirurgia pela primeira vez em 1996, os médicos nos informaram que ele teria pela frente 6 meses a 1 ano de vida. E em março de 1999, ele devolveu o seu corpo tomado emprestado a Deus, deixando a sua esposa e o seu filho, que estava para completar 3 anos de idade. Voltando ao episódio em que Deus levou a segunda filha de Oiaçama aos 4 anos de idade e em seguida a quarta filha aos 3 anos de idade. Um dia eu perguntei ao condutor da minha igreja maior por que Deus levou a criança depois de cuidar por 3 anos. Não seria menos traumático levar logo que nascesse? Pois não teria sido tanto afeto ainda. Não poderia ser dessa forma menos dolorosa, já que vai ter que ser assim? Eu perguntei para ele. Ele respondeu: não. Deus fez com que a Oiaçama sentisse a alegria de criar a sua filha até os 3 anos de idade, que é a idade mais gostosa de se criar um filho, e depois retirou. Puxa, pensamento bacana. Deus permitiu que a esposa do meu irmão engravidasse antes da descoberta da doença, pois depois da descoberta, com o câncer, com os remédios, com a quimioterapia, já não poderia mais engravidar. Com isso, realmente sentimos a verdade do verso da Escritura Divina do Ufurisaki, que diz: quem faz conceber filhos no corpo é Tsukiri, quem atende ao nascimento também é Tsukiri. Deus Pai lhes permitiu que ele vivesse por mais 3 anos, fazendo com que assistisse ao nascimento do seu filho, passasse pela alegria de criá-lo por quase 3 anos de idade. Creio que Deus Pai tem aceito a sua determinação de servir a igreja por 3 anos, quando a ciência, os médicos lhe davam apenas 6 meses. Assim, graças ao exemplo e aos ensinamentos que a Oiaçama nos deixou, podemos nos contentar em meio a quaisquer dificuldades e sentimos a necessidade das determinações espirituais e sentir a alegria de se ter fé. Quando fazemos o trabalho de Deus como se fosse algo nosso, sentimos a alegria da fé. Mas quando fazemos com o pensamento de que estamos fazendo só por ser sociável, não há tanta alegria em seguir com a fé. Neste início do ano, solicitando a todos a determinação espiritual de nos esforçarmos na salvação dos próximos, agradeço a presença de todos e encerro as minhas palavras. Muito obrigado. Muito obrigado.